E aí, tudo bom com você? Giovana Bacarin aqui e hoje eu estou chegando com a terceira parte da nossa oficina de tendências de consumo e aplicação de tecnologias, ministrada online para o SESC. E o SESC permitiu então que eu compartilhasse aqui com vocês o conteúdo desse curso. E se você está chegando aqui nesse vídeo, essa é a terceira aula, ok? E para você assistir as duas primeiras, o link da playlist completa está aqui embaixo do vídeo. É só você clicar e conforme as aulas vão passando, estamos na terceira semana, se você chegar depois, já vai ter as 8 aulas aqui. Um curso completo com 8 aulas de aplicação para a gente entender as tendências de consumo e saber como aplicá-las dentro do nosso projeto particular, do nosso projeto específico. Então eu ensino o canvas de tendência de consumo, além de falar do que está acontecendo no mundo, das tendências e do que vem por aí. Então, eu fico feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês, espero que possa contribuir com o seu projeto de alguma forma. Me conta depois nos comentários como está sendo assistir esse conteúdo para você. E desde já eu desejo para você, então, uma boa aula. Beijo grande! Então, vamos fazer um pequeno reminder aqui do que a gente conversou até agora, tá? Então, primeiro, dos fatores que vão influenciar no que a gente está fazendo hoje. Então, primeiro, nós especificamente aqui estamos trazendo 10 tendências, certo? Delivery de tudo, remoto como regra, zero germes, que a gente vai falar hoje, a normalidade da realidade virtual, moda segura, videogame como ferramenta, levar a saúde mental a sério, suporte à comunidade, ajudar os mais vulneráveis e mantendo a distância. Vamos lembrar que essas são 10 tendências de consumo que surgiram muito forte no pós-pandemia e que a gente está olhando a partir do levantamento do Trend Watching, de mais de 1.000 inovações que foram feitas e catalogadas nesse período, e também de outros relatórios, como o Euromonitor e também o Springwise, tá? Então, mais especificamente esses três. E aí vou trazer algumas coisas também do Google, algumas coisas nesse sentido. E nós falamos também das necessidades básicas que estão por trás de qualquer tendência de consumo, né? De qualquer mudança de comportamento das pessoas. Eu trouxe essas aqui como uma conversa inicial, né? Essa necessidade de status, de autoaprimoramento, de entretenimento, entusiasmo, conexão, segurança, que é uma muito forte no pós-pandemia, identidade, relevância, interação social, criatividade, imparcialidade, conveniência, e trouxe ainda a pirâmide de Maslow, né? No sentido da gente não da hierarquia de necessidades, mas dessa lista, né? Da gente ter essa lista de necessidades que movem o ser humano e que em determinados momentos, em função das coisas que estão acontecendo, do contexto político, social, econômico, cultural de cada país, de cada lugar, algumas dessas necessidades, de repente, ficam mais fortes, se apresentam, ou até podem se apresentar com maior relevância, e vão influenciar o comportamento das pessoas, certo? Então, era nesse sentido que a gente estava falando. Agora, vou trazer para vocês um canvas inteirinho preenchido, tá? Então, na semana passada, o que ficou de tarefa de casa para vocês foi escolher qual tendência vocês iam trabalhar, né? E aí a Sabrina trouxe aqui no começo já o comentário dela sobre o que ela está pensando em trabalhar, que é uma tendência que não está nessa lista das 10, e só para quem chegou agora, né, o que eu estava comentando com ela é que é uma tendência que tem a ver com sustentabilidade, com reciclar, com upcycle, com outras ideias, e que tem a ver com esse consumo sem culpa também, viu, Sá? Esse é um outro lugar. Então, o trabalho dela, por exemplo, não vai ter a ver com essas questões do pós-pandemia, e eu estou falando isso para vocês saberem que o de vocês não necessariamente precisa pegar uma dessas 10, mas precisa pegar uma tendência para partir daquilo. Então, esse painel aqui pegou essa tendência do consumo sem culpa,
que é o tal do consumo consciente, que a gente ouve muito falar. O que é essa tendência? As pessoas, através da informação, de todo o impacto que o consumo tem na natureza, no planeta, na vida das pessoas e tudo mais, elas buscam, e pode ser até uma controvérsia isso, inclusive tem vários estudos falando que às vezes isso é uma falácia, mas vamos falar da tendência aqui, tá? Que através do meu próprio consumo, eu posso mitigar essa culpa, né? Então, através da minha forma de consumir, das minhas escolhas, eu poderia mitigar essa culpa, tá? Então, essa é a tendência do consumo sem culpa. Então, vamos olhar esse canvas e vamos fazer a análise etapa por etapa, como se a gente estivesse fazendo ele aqui agora, tá? Então, percebi essa tendência, vi que está rolando isso, estou vendo uma marca aqui, outra ali, influenciadores nas mídias digitais falando do assunto, achei interessante. Quais são as necessidades básicas que estão envolvidas nessa questão? E aí eu poderia levantar aqui uma questão que tem a ver com o meu respeito próprio, meu autorrespeito, com o meu desejo de contribuir com a sociedade, com a natureza, com o planeta, e a aspiração de ser uma boa pessoa, tá? Então, essa aspiração de ser uma boa pessoa. O interessante é que conforme a tendência vai ganhando mais tração, conforme ela vai ficando maior na sociedade, uma tribo vai surgindo em torno daquilo, e aí eu poderia até adicionar aqui a necessidade de status, porque às vezes a pessoa ela começa a querer fazer parte disso, ela começa a aderir àquela tendência porque ela quer pertencer a uma tribo. A gente tem visto muito isso acontecer de uns anos para cá, primeiro com o vegetarianismo, depois com o veganismo, né? E aí vai se criando uma tribo em torno daquilo e aí a coisa tende a ficar exponencial, tá bom? Então, meu respeito próprio, desejo de contribuir, aspiração de ser uma boa pessoa e até o meu status pessoal. Legal, essas são as necessidades básicas. O que impulsiona essa mudança? Aqui, os verdinhos aqui, ó, no curto prazo, tá? Por que então, por que está surgindo nesse momento, quais são as transformações, né? A gente poderia pensar que tem a ver com uma necessidade de transparência, né? Das pessoas em relação à marca, elas querem saber de onde está vindo aquilo, como aquilo está produzindo. Inclusive, em cima dessa tendência, tem surgido dos últimos 2, 3 anos para cá, um aumento expressivo das empresas que colocam a pegada de carbono da fabricação daquele produto no produto, tá? Na Europa isso está mais forte. E assim, tem um QR Code na etiqueta que você pode saber exatamente o que aconteceu, a pegada de carbono daquilo, como a empresa está retribuindo. Só um segundo. Como a empresa está retribuindo aquilo e tudo mais. Abundância, né? Então, abundância de opções de consumo, abundância de informações, abundância de opções que me permitem navegar por isso dessa forma. E a questão do significado, né? Talvez seja um impulsionador maior aqui, além das necessidades que a gente falou que são a base, né? Mas do significado em cima do meu consumo, tá? Então, essa reflexão que essa pessoa aqui fez. E quais são as mudanças no longo prazo? A gente pode falar da tal das marcas ficha limpa, né? Então, com essa pressão que existe, para a questão do meio ambiente, tem essa exigência de que as marcas sejam se adequem, né, a esse tipo de questão. Uma pressão social e da mídia nesse sentido, e da mídia como um todo, né, não só da mídia tradicional, mas os influenciadores, as mídias sociais, e os desastres e incidentes, né? Então, é um vazamento de óleo aqui, é uma fábrica com criança escrava na China, na Índia. Então, essas coisas todas, o aumento do suicídio na fábrica da Apple na China, que tem algumas fábricas da Foxconn que tem até uma rede, né, para pegar os suicidas, para não deixar o cara se matar, né?
Então, todas essas coisas trazem isso à tona, né? A Amanda está falando, o sentimento de preservar o mundo onde se vive, o meio ambiente, o planeta, seria uma necessidade básica? Esse sentimento seria mais um impulsionador aqui, né? Porque ele é uma coisa cultural, ele não é infelizmente, ele não é uma necessidade tão básica nossa, haja visto que a gente tem feito nos últimos 500 anos aí, nos últimos 200 mais fortemente, né? Mas ele é uma tendência cultural nossa, né? A hora que a gente percebe essa questão. Então, seria um impulsionador, tá, Amanda? Então, esses são impulsionadores, ok? E aí, quais são as expectativas de consumo que surgem a partir dessa tendência, desse movimento todo, né? A gente pode falar de uma expectativa da contribuição da marca, então eu começo a esperar que as marcas que eu gosto façam a sua contribuição, entendeu? A expectativa de consumo é a expectativa que as pessoas têm em relação às marcas que elas consomem. E é legal a gente mostrar um exemplo justamente para vocês irem entendendo exatamente do que a gente está falando, né? Então, quando começa essa tendência, quando começa essas mudanças acontecerem, a gente começa a ter essa expectativa, ok? A gente começa a ter expectativa de soluções mais sustentáveis. A gente começa a ter uma expectativa de um empoderamento pessoal através do consumo. De novo, quer seja isso uma falácia ou não, a gente também começa a buscar um valor social. Quantas marcas vocês já viram nos últimos tempos que usam isso? Então, por exemplo, uma das primeiras que eu lembro era uma marca americana que chama Tom Shoes, né? Uma marca de tênis, e para cada sapato comprado, eles doavam um, né? Era para uma entidade na África especificamente. Então, tem empresas de óculos, né? A cada um ou dois óculos comprados, um óculos é doado. A cada X, então, esse valor social agregado à compra é uma tendência também que tem aumentado muito nos últimos tempos, ou melhor, é parte dessa tendência do consumo sem culpa. É uma resposta. Por quê? Porque a nossa expectativa é que as marcas que a gente consome nos ajudem a fazer isso, tá? A inspiração dessa pessoa aqui foram algumas marcas, ó, iniciativas do Burger King ligadas a isso, da Tesla, né, com os carros híbridos e elétricos, a Fairphone, que é uma marca nos Estados Unidos, a Patagônia, que é uma marca de roupa, né? E essa Fiedler's Creamery. Enfim, é um exemplo de alguém que estava pesquisando o mercado americano, tá? E aí a gente poderia olhar quais são as empresas que fazem isso aqui no Brasil, certo? A Natura tem a iniciativa com aquela linha Soul, né, que eliminou as embalagens de plástico para fazer aquelas embalagens que a embalagem reciclável não necessariamente você precisa pôr em outro lugar, ela fica em pé e tal. E a gente poderia estar olhando então no mercado brasileiro quais são as empresas que estão fazendo isso, tá? Então, a gente vai olhar para a inspiração. Quem mais está fazendo? E aí pode ser no meu mercado ou pode não ser. É legal eu ir além do meu mercado, né? Então, por exemplo, a Sabrina estava falando de roupa, mas é legal eu dar uma olhada nas inovações, que é isso que a gente está fazendo aqui com os exemplos, tá? É legal eu olhar as inovações para eu ver o que tem aí na área da alimentação, do transporte, do turismo, ver o que estão fazendo que eu posso trazer para o meu universo, tá? E o legal desse Canvas é que a hora que eu olho para essa tendência com essa análise de qual que é a necessidade básica, do que está impulsionando aquilo no curto prazo e no longo prazo, e do que as pessoas estão esperando, aí fica mais fácil eu olhar para um exemplo de uma área que não tem nada a ver com a minha e eu conseguir traduzir aquilo para a minha área, tá? Então, o que a gente fez nessa etapa aqui, quando a gente termina esse pedaço, né, do Canvas, é analisar. Aí a gente vai para outra parte, que é a parte da aplicação. E aí é que eu vou olhar, tá bom, entendi, analisei, olhei, legal, né? O que eu posso fazer com isso? Então, no Canvas dessa pessoa aqui, ela colocou como potenciais de inovação. Fazer algo que tenha a ver com uma cultura de compartilhamento de consumo sem culpa, tá? E a gente vê empresas que são construídas em cima disso, né? Da ideia do compartilhamento.
o próprio... tem empresas de compartilhamento de bicicleta, empresas de compartilhamento de carro, tem empresa até de compartilhamento de avião hoje em dia, tá? Então, o compartilhamento de espaços, espaço de trabalho, coworking. Então, uma cultura de compartilhamento sem culpa. Comunicar a absolvição da culpa. Não adianta nada minha marca fazer tudo isso se as pessoas não souberem. Então, ela vê como um outro potencial de inovação a comunicar isso, né? Então, uma marca, de repente, que não está fazendo isso, ela pode fazer toda essa análise aqui e ela falar, olha, de repente, então eu posso fazer uma pequena iniciativa e comunicar, porque aí eu vou estar falando com essa tribo, né? É aquela coisa da, não sei, em São Paulo isso é mais forte, tá? Mas tem um movimento fitness muito alto, né? Que tem a ver com a necessidade básica do autoaprimoramento. E tem a coisa dentro do universo fitness, do low carb, né? Do sem carboidrato e tal. Em São Paulo, tem muitas pizzarias que fazem uma propaganda muito forte de que elas têm opções de massa de pizza sem carboidrato, né? Low carb. Então, aqui em Piracicaba, a gente tem lugares que tem, por exemplo, quinoa, comida saudável, eles têm o pão, né? O lance deles é sem glúten, sem lactose e tal, mas a partir dessa tendência, depois de um tempo, eles lançaram o low carb. E então é isso, sabe? Comunicar que eu estou fazendo algo que tem a ver com essa tendência. Um outro potencial de inovação, remover toda a culpa da manufatura e do consumo. Será que tem como eu, dentro do meu projeto, fazer isso? E como eu poderia fazer isso? De repente, poderia ser com reaproveitamento de produto, reaproveitamento de matéria-prima, mão de obra local. Tem muitas empresas que mudaram aonde fazem a fabricação do seu produto, justamente para pegar a mão de obra local, trabalhar com comunidades, né? Tem uma empresa aqui em Piracicaba que eles vendem para o Brasil todos, mas que é a Sátiva Superalimentos, que eles trabalham com chocolate de cacau, e eles têm uma ligação com uma comunidade na Bahia de agricultores, então é comércio justo. Eles trabalham com aquela comunidade, com o empoderamento daquela comunidade, então aquele cacau está vindo de comércio justo, tá? Então é uma forma de pegar esse potencial de inovação aqui, por exemplo, e aplicar na sua marca, né? Uma colega de alguns aqui, que é a Marina Torresan, que tem a Scarf Lab, né? Ela trabalha muito com restos de tecido ou tecidos ser aproveitados de outras coisas na moda, né? Ela tem uma preocupação muito grande com a cadeia, né, da matéria-prima, justamente nesse sentido, tá? Então, como que eu posso, no meu projeto, remover a culpa da manufatura? E, aproveitando o que a gente falou antes, comunicar essa absolvição, né, para as pessoas. Um outro potencial seria criar a cultura sem culpa, né? Ajudar a criar. De repente, eu posso fazer uma iniciativa toda voltada para isso, tá? Que vai ser esse canvas que eu estava comentando, que tem a ver com roupas, que a gente vai ver provavelmente na semana que vem, tá? A gente vai ver mais 3 canvas completos ainda nas próximas semanas. Então, beleza. E aí, agora a gente chega bem no que a pessoa quer fazer, tá? A pessoa que fez esse canvas aqui, ela começa a olhar, então, para quem que eu poderia criar alguma coisa, tá? Para quem que eu poderia criar alguma coisa? E aí ela fala, bom, eu poderia pegar um público da geração Baby Boomer, né, que são as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, com foco em legado. Então, nessa geração Baby Boomer, eu vou pegar um recorte das pessoas que estão preocupadas em deixar algo melhor para os seus filhos, netos e bisnetos, certo? A maioria dessa geração, talvez na sua parte, é responsável por boa parte da destruição do planeta, mas tem uma parte que está consciente, né, disso e está querendo deixar esse legado. Eu posso também trabalhar com pais esforçados. Então, são pais que querem trabalhar com isso, não só pela educação dos seus filhos, como também para deixar um planeta melhor para eles. E turistas culpados. Esse é um mercado muito grande também, né? Porque a hora que o turismo cresce num determinado local, aquele local piora, né? Aquele local ele tem um aumento, às vezes, de receita e de tudo, mas as características locais se perdem. A gente sabe, né? Porto Seguro, por exemplo,
foi um grande exemplo disso, né? Que deu aquele boom no fim dos anos 90 e teve uma decadência muito grande das questões locais, etc., muitos problemas sociais e tudo mais. Então, esse turismo também, que vai trabalhar, às vezes, com pouca gente, turismo menor, aquele turismo de experiência, enfim, o Airbnb tem trabalhado muito em cima disso daqui, né? Com as experiências, principalmente. E qual que é a sua inovação? Aí aqui, você, a partir disso, chegaria em alguma coisa para o seu projeto, tá? Então, talvez se algum... E eu vou mandar o PDF para vocês de novo. Talvez, se você acha que essa tendência aqui faz sentido para o seu projeto, já é um canvas para você estudar, né? E talvez aproveitar aí na tua análise. É lógico que você vai colocar outras inspirações e talvez você até amplie isso daqui, como a Amanda trouxe para a gente, esse sentimento de preservar o mundo, tal, como um outro impulsionador, né? Então, você pode ampliar para a sua realidade específica e para a sua localidade, tá? Então, esse é o Canvas que eu queria trazer de exemplo. E aí, hoje, a gente vai seguir. Na semana passada, eu falei para vocês, escolham uma tendência, pensem quais são as necessidades, né? Hoje, a gente vai olhar para o que impulsiona a mudança, tá? Então, a tarefa de casa, né, para a próxima semana para vocês, é trabalhar no que impulsiona a mudança. Vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Nós vamos trabalhar, então, primeiro, desse lado aqui do bloco, que são as transformações de longo prazo, tá? Que vão se desenrolar ao longo de anos ou décadas e que, apesar de não serem tendências de consumo em si, elas delineiam e influenciam uma tendência específica, tá? Vou falar de algumas, no geral, para você até pensar se encaixa no seu caso ou não. A questão da sustentabilidade é uma dessas, né? Não, a gente não está vendo isso de 5 anos para cá, a gente está vendo isso de 25, 30 anos para cá, né? Mais ou menos. Eu estou lembrando, na minha época de vestibular, lá por volta de... Eu prestei vestibular, terminei o colegial em 96, 97, por ali. Eu lembro do fenômeno do El Niño, que estava acontecendo naquela época, e que tinha muito essa história, já essa conversa da sustentabilidade e tudo mais. E você vê, isso daí já faz 24 anos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é uma coisa que vem aí de uns 20, 30 anos. Uma outra questão, a globalização do planeta, né? Essa é uma outra mudança, essa interconectividade. Em um momento ela veio como o comércio, hoje em dia isso está numa escala sem precedentes, né? Como eu falei, a Apple, as fábricas da Apple são na China. Então, hoje em dia, essa é uma transformação. E aí você pode, dependendo da tendência que você está trabalhando, tanto ir no caminho do eu preciso levar para fora, quanto você ir para o caminho do eu preciso trazer de volta. Depende de qual tendência de consumo você está trabalhando e qual público você vai pegar, né? A Apple talvez haja um momento em que essa pressão pela qualidade de vida dos trabalhadores dela vai aumentar. Eu já sinto que tem surgido isso nos últimos anos, mas talvez isso ganhe mais pressão ainda para eles melhorarem, né? Então, esses são impulsionadores. Agora, a gente tem uma mudança de longo prazo, que tem a ver com o Covid, mas que é de longo prazo, que tem a ver com o preparo dos países para desastres, né? Tem muitos países que isso daí acendeu a luz e falou assim, nossa, olha o tamanho da merda que pode dar, porque o planeta está inteirinho interconectado, olha o tamanho da merda, a hora que o negócio ferra lá na Índia, fecha tudo, nenhum país mais tem vacina, né? Ou então a China fecha inteira e aí os insumos, que foi o que aconteceu no começo da pandemia e com a Índia esse ano, certo? Então, essas são exemplos, tá? De coisas de longo prazo você vai analisar para o teu caso. Para a tua tendência, né? Você vai analisar. E aí depois a gente vai olhar o lado de lá
que é o que está mudando aqui no curto prazo. Então, são os gatilhos, né? No de lá são as transformações, no de cá são os gatilhos, que são as mudanças mais imediatas que levam ao surgimento de uma tendência de consumo. Pode incluir tecnologias específicas, acontecimentos políticos, choques econômicos, acidentes ambientais, pandemias e outros, né? Então, o que aconteceu agora no pós-pandemia foi uma dessas questões. E aí tem coisa que é gatilho, como nós falamos, né? Tem coisa que é gatilho, e eu vou até mostrar um case do Google aqui, um relatório do Google de jornada de compras, que mostra isso do tamanho que é agora e do tamanho que vai ser depois, né? Então, tem coisas que são gatilho, que vai entrar aqui, e tem coisas que aumentam, que estão em transformações. Vou até pegar um exemplo, tá? O nível que o e-commerce está hoje, isso é um gatilho, é uma mudança de curto prazo. A transformação do aumento do e-commerce, né? Que avançou, o que o pessoal anda dizendo, né? Avançou uma década nesse 1 ano e pouco. Isso é uma transformação, tá? Então, esse aumento substancial, a quantidade de pessoas que, putz, eu estava me adaptando devagar, eu tive que me adaptar a fórceps, né? Isso veio para ficar, né? Talvez vá regredir um pouco numa porcentagem, mas não a totalidade, tá? E aí, então, a sua tarefa de casa é o seguinte, é ver a tua tendência, as necessidades que você está trabalhando e analisar quais são as transformações de longo prazo ligadas a essa tendência e quais são as de curto prazo, ok? Lembrando que nós demos 10 tendências, mas vocês podem pegar outras. Vamos falar, então, justamente do que eu comentei, que é a jornada de compras do Google. No PDF de vocês, vai ter esse link, tá? Vou pôr link de tudo. Então, se vocês quiserem depois, é só abrir o PDF e clicar no link, que vocês vão poder visitar, tá? A jornada de compras mudou, o que fica após a pandemia, né? Até a Sabrina comentou comigo, né, desse relatório na semana passada, eu falei que ia colocar na aula. Então, olha, aqui eles estão falando que as pessoas foram cada vez mais ao e-commerce, que registrou um crescimento de 27,6% em todo o mundo durante 2020, né? De acordo com a pesquisa desse eMarketer aqui. Mas eu queria mostrar para vocês, tá aparecendo uma tela do Google Chrome ou não? Tá na outra ainda? Tá no slide ainda, né? Então, peraí, deixa eu trocar aqui. Que eu quero mostrar para vocês o relatório para mostrar esse antes e depois, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocarem aqui no chat, tá? Faltou a palavra. Bom, então esse é o relatório, tá? E aí, aqui tem até o relatório em inglês que ele está falando ele está falando da área de turismo, ele está falando da área de consumo de produtos empacotados, que é tipo beleza, supermercado e tal, e está falando também da área de moda, né? De roupas, jardinagem, esse tipo de coisa. E aí, eu vou pegar esses especificamente, tá? Nos Estados Unidos, eles separam isso em bens de consumo empacotados e bens de consumo não empacotados, tá? Os empacotados são exatamente aqui os produtos de beleza, supermercado, e os não empacotados é calçado, roupa, produto de jardinagem, móveis, esse tipo de coisa, tá? Então, olhando para o varejo desses dois segmentos, eles viram que 41% das pessoas compraram online durante a pandemia e que 25% pretende continuar comprando. Então, olha isso que a gente estava falando. Como esse aumento fica, mas não todo, né? Porque tem um número de pessoas que está louco para voltar a ir na loja, né? E tem um número de pessoas que falou, não, gostosinho, quentinho meu sofá, comprei aqui do aplicativo, tá ótimo, não vou mudar, né? O não empacotados, né? Que é essa parte que eu falei, móveis, roupa. Então, 36 durante a pandemia, 18 no futuro. Quer dizer, a Jo não pode fechar a loja dela, falar, fui,
delivery no WhatsApp para sempre. Não, a hora que as coisas começarem a voltar ao normal, as pessoas vão querer ir até a loja, né? E aí eles pegam e trazem uma dica, né? Eles falam assim, então tá bom. Então, em cima de toda essa pesquisa, e aqui você tem o link, depois você pode ver a pesquisa inteira em inglês, quais são as dicas que a gente dá para você, né? Perdão. A primeira é aposte na omnicanalidade, né? O que que eles querem dizer isso? Eles estão traduzindo a palavra omnichannel, né? Que quer dizer todos os canais, né? É como tipo onisciente, onicanais, entendeu? Então eles estão trazendo essa ideia. E aí eles estão falando assim, depois, nesse momento, invista nessa questão, né? E aí eles dão um exemplo. Enquanto vemos 56% das pessoas dizerem que irão fazer compras de bens de consumo embalados na internet no futuro, a maioria continua planejando fazer na própria loja, tá? Então vai acontecer duas coisas. Aumentou muito, vai ter uma regressão, que é dessas pessoas que não têm esse perfil, mas vai continuar aumentando, entendeu? Deu para entender? Vai acontecer essas duas coisas. Então, deu um boom, vai ter uma retração, mas vai continuar aumentando, tá? Fique atento aos pontos de atenção, tá? Então, a primeira coisa é, esteja online, esteja offline, esteja nos lugares onde seu cliente está. A segunda é, seja no e-commerce, seja no online, você precisa fornecer suporte para a jornada de compra do seu cliente, né? Removendo os obstáculos durante o caminho. A gente viu muitas empresas nesse momento irem para não entenderem esses obstáculos ou colocarem obstáculos, né? Eu tentei encomendar coisas na pandemia em que, tipo, pelo amor de Deus, eu quero comprar de você. E parecia que a pessoa falava assim, não estou nem aí, estou assistindo Netflix, né? Porque você tentava de todo jeito falar e não conseguia, né, comprar de alguém. Por quê? Obstáculos, tá? Invista no seu site ou no seu aplicativo, né? Essa é a outra, tá? E aí, vou voltar de novo na nossa apresentação. E aí, então, a gente vai falar, né? Então, isso é a jornada, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Mas vamos falar, então, de alguns cases hoje de inovação. Antes disso, deixa até meu chat fechou aqui. Tem alguma pergunta em relação a isso que a gente falou até agora? Aproveito para beber um gole de água aqui. Se quiser, pode abrir o microfone se tiver. Eu queria contar uma experiência, pode ser? Pode falar, Jô, pode contar. Teve duas situações interessantes que eu analisei quanto a essa forma de consumo novo, porque eu não pus nem o site, nem app, mas o online estava pelo WhatsApp e pelo Instagram, com link de cartão à distância e com delivery sem custo para a região aqui, né, Prescar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas que não eram clientes nossas, eu acho que por causa da ausência do shopping, queriam provar. Como que você vai fazer provar algumas opções sem saber quem é o cliente? Tipo a sacolinha. E aí, o meu delivery funcionou a ponto de eu ter que chegar, ficar dentro do carro, a pessoa entrava, provava tudo e decidia e comprava. Então, aí mostra como ainda tem essa necessidade do contato. E aí, quando chegou o Dia dos Pais, aí nós ficamos de queixo caído, porque estava aquela coisa, abre, não abre, abre, não abre. Quando chegou o Dia dos Pais, o comércio abriu. O que veio de mulher comprar coisa masculina, porque a galera estava mesmo querendo. Então, ao mesmo tempo que você fica, preciso estar no e-commerce, tem toda essa necessidade de contato. Porque daí o pessoal que veio na loja, mesmo durante a pandemia, foi um número assim, surpreendente do que a gente imaginou. Então, é bem essa realidade do online, mas o físico tem essa necessidade da troca também, né? Não no seu perfil, você tem um perfil com menos necessidade de troca, né? Mas tem perfil de cliente que precisa desse, será que vai dar certo, né? Então, eu queria dar essa experiência. E eu acho muito interessante isso que você falou. Vou comentar aí você fala, Dani.
Achei muito interessante isso que você falou, porque você mostrou esse exemplo que você falou de ficar no carro esperando, né, para a pessoa experimentar e tal, tem a ver justamente com essa coisa de entender a jornada e remover os obstáculos, né? Então, tipo, não, eu estou trazendo a loja até você, eu não posso ter contato, talvez no futuro, se você fosse fazer isso, você poderia ficar junto com a pessoa, né? A diferença ia ser só essa. E aí você volta depois. Mas o interessante é que no primeiro contato isso é mais difícil, depois vai ficando mais fácil, porque você já vai sabendo o número da pessoa naquilo. Tanto que comigo é assim, né, Jô? Você sempre fez assim comigo, né? Tipo, deixa o sapato, eu já experimento, já sabe, você já sabe o que eu gosto, já sabe o número, já sabe tudo. Mas vai ter essa mudança. E vai ter as pessoas também que foram obrigadas a comprar online na pandemia e tiveram experiências ruins. Eu tive isso com roupa, né? Todas as roupas que eu comprei na pandemia eu tive que devolver. Eu devolvia, voltava de novo, aí eu tinha que. A segunda vez eu queria o dinheiro de volta, né? Porque eu não ia ter o trabalho a terceira. Então, roupa para mim, eu falei, putz, para mim roupa não dá no online, né? Então também vai ter isso. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa se acostumou a saber das novidades no online, a saber o que está acontecendo no online, tipo, a ver a vitrine da tua loja sem ter que passar na frente da vitrine da sua loja, né? Então, você vai ter que continuar com essas duas coisas, né? Tanto que a gente tem visto cada vez mais o uso dos catálogos de produto no WhatsApp, né? Porque a gente quer entrar e às vezes já no WhatsApp você vê tudo. E aí, diga, Dani, você ia fazer um comentário também. Eu ia comentar que eu acho que as pessoas vão querer, no pós-pandemia, ter essa relação próxima com o comerciante, principalmente Piracicaba, que é bem bairrista, né? As pessoas gostam de dizer, eu não vou comprar na confraria do sapato, eu vou comprar na Jô, né? Eu vou lá na Jô para comprar isso. Então, elas gostam de conhecer o vendedor, de ter essa relação. Mas você sabe que na semana passada eu fui mandar um bolo de aniversário para uma amiga e eu não consegui pelo iFood, que agora tem Pix. Foi a primeira vez, eu não consegui fazer pelo Pix. Liguei na loja e eu não comprei, porque a moça falou, só posso vender pelo iFood. Eu não tenho... Eu falei, tudo bem, mas eu te pago e você faz a venda, você faz a entrega, eu pago a entrega, o problema não é o valor, né? E ela... Você ganha taxa, né? Não me vendeu, ela não me vendeu. Você acredita? Então, eu acho que as pessoas ainda estão muito perdidas em relação a isso. Tem essa falta de compreensão da jornada, né? Eu acho que isso que vocês duas falaram tem muito a ver com a jornada, e são exemplos muito claros, porque roupa e sapato e comida são coisas que todo mundo experienciou nessa pandemia, mas que independente da área em que você esteja, vale a pena você analisar a jornada da pessoa, para você conseguir entender, se colocar no lugar dela, né? E conseguir entender quais são os pontos, principalmente de frustração, aonde o processo é frustrante, né? Porque é no ponto de frustração que você perde a pessoa, né? É no ponto de frustração que ela vai embora, que você nunca mais compra naquele lugar, né? E às vezes é uma coisa tão absurda como esse exemplo que você deu, Dani, porque a pessoa ia ganhar mais, né? E só que ela tá tão presa, às vezes, no processo, e às vezes quem falou com você é uma funcionária, não é nem ela que decide, mas a estrutura tá tão presa no processo que não tem essa abertura, né? Então, isso serve para tudo. Oi? Pior que era a própria dona do negócio. Aí é 10 vezes pior mesmo, né? Porque, pô, faz um Pix. Eu ofereci meus serviços, ué. Né? E é o que a Jo falou, né? Muitas vezes ela foi, né? Então, os donos, o dono que não sente essa necessidade, né? Você vê que o negócio vai ter esses desafios, né? Então, vamos olhar agora para algumas tendências que, de novo, vão servir de inspiração, tá? Essa daqui foi uma tendência bem do começo da pandemia, tanto que a gente chama a tendência dos first responders, né, dos primeiros respondentes ali. A gente vai falar do remoto como regra, né? A gente tinha até comentado semana passada que íamos falar disso, que foi os gigantes da tecnologia oferecendo ferramentas gratuitas
para suportar no sentido de dar suporte ao trabalho remoto, né? Então, a Microsoft com o Teams e o Google com o Meet, né? Com o Meet do Google. O Zoom não fez isso, mas o Zoom, para mim, é o que tem a melhor experiência de uso, teve um boom fenomenal, né? Inclusive, na época, teve uns vazamentos de segurança, etc. Eu fiquei até pensando se tinha sido plantado pela concorrência ou não, né? Aquilo, se era verdade mesmo e tudo mais. Mas aqui tem duas coisas, tá? Tem essa coisa de ser o primeiro a responder, tem a coisa de oferecer, porque aí você tem aquela necessidade enorme ali, e eu pego aquela fatia, as pessoas ficam conhecendo e acabam virando usuários, mas tem a coisa do social também aqui, né? De eu mostrar que eu sou uma empresa que eu me importo. Então, eu lembro que a Casa do Saber também fez isso. Eles fizeram um pacote super promocional. Eles abriram primeiro todos os cursos durante, acho que um mês, que depois foi postergado. Você podia fazer livremente, bem naquela quarentena ali de abril, né? E aí depois eles fizeram um pacote especial, tá? O Headspace, que é um aplicativo de meditação, fez isso também. Então, a gente fica antenado nas coisas que acontecem no mundo, quais são as oportunidades que a gente pode ter de se conectar, né, com as pessoas, né? De repente prestar um serviço às pessoas. Então, esse foi um caso. Esse aqui é um outro caso que é dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, mas que eu acho peculiar. Eu não sei se tem alguma empresa no Brasil fazendo isso, mas foi bem peculiar, que chama Remote Snacks. Quando todo mundo do escritório foi para o trabalho remoto, tem aquele costume no escritório, muitas vezes, dos snacks, né? Que é o lugar que você vai tomar o café, comer o biscoitinho. E as empresas americanas têm muito essa cultura, né? De as empresas boas de trabalhar é aquela que tem um bar. O Google tem essa fama, né? Que você vai no snacks ali do Google, tem tudo, né? É café da manhã de hotel. Então, essa empresa, ela vende assinaturas para que as empresas que estão com os funcionários em trabalho remoto possam mandar os snacks para a casa das pessoas. Então, é uma forma da empresa que quer fazer um agrado para os funcionários, né? Uma empresa que quer estar no top ali do melhores lugares para trabalhar, né? Conseguir isso. Então, você é assim, a empresa vai lá, faz uma assinatura, quais são os snacks, quais são os funcionários, qual é o endereço, e aí eles vão e entregam. E aí essa empresa está funcionando firme e forte no mercado, tá o link aqui depois para vocês verem, tá? Esse daqui é uma outra também que está firme e forte funcionando, e se você entrar no site, tem aquela lista assim, tipo, empresas que já trabalharam conosco, né? E aí você vai ver que tem Microsoft, Google, um monte de empresa enorme que usa ou já usou os serviços dessa Team Building. É um aplicativo que é basicamente para você trabalhar essa construção do time, né? Que você perde isso no trabalho remoto, vai todo mundo para cada um para sua casa. Então, para os times que trabalham remotamente, você vai ter atividades de construção de relacionamento, né? As empresas costumam fazer isso em workshops, né? Workshops, na época de CIPAT, fazem muito isso, que vai ter esses exercícios de construção de confiança, relacionamento, etc. e tal. Se perdeu no virtual, então essa é uma empresa que faz isso, tá? E tem muitas empresas, a gente vai ver isso aqui também, que vão ficar no virtual, né? Então, a Dani estava até falando, né? Estava falando do seu trabalho, né, Dani? É isso, né? Se o seu trabalho já tendia ao virtual antes, agora, né? Agora de vez. Eu mesma atendia de vez em quando presencialmente, né? Já atendia a Jo presencialmente, né, Jo, de mentoria e tudo mais, mas eu não sei se eu vou voltar, né, a esse atendimento presencial depois, porque todo mundo se acostumou. Então, é diferente, por exemplo, de comprar o sapato, como a gente estava falando, né? Essa daqui é uma outra que na verdade não é uma empresa, tá? É uma extensão do Google Chrome, que qualquer um pode usar e que permite que você faça compras junto com os seus amigos, as suas amigas. Então, vamos supor que eu tenho um e-commerce lá que eu estou entrando e eu quero
eu quero falar, minha irmã está longe, né? Minha irmã está longe, mas eu quero que ela opine no que eu vou comprar, na maquiagem que eu vou comprar, na cor que eu vou comprar. Então, é um aplicativo que permite com que a gente navegue junta pelo e-commerce e que a gente possa ir conversando. Ó. Então, aqui nessa foto, tem 5 pessoas aqui juntas fazendo comentários, tá? Então, foi uma forma de... E está funcionando, vocês podem entrar no Google Chrome, está bonitinho lá, né? É uma forma de trazer essa experiência, né? As adolescentes, acho que são as que sentem mais falta disso, né? Que é o dia de ir no shopping com as amigas. Essa daqui também é uma outra, que também é uma extensão do Google Chrome, que está funcionando também, que chama Vemos, e que é para você assistir séries ou filmes junto. Então, está assistindo um seriado, vamos assistir o último episódio do Game of Thrones, né? Eu lembro quando esse foi um que, né, muita gente se reuniu para assistir, né? Vamos ver, tal. Então, você pode assistir no teu computador, bonitinho, mas você compartilha com a pessoa. E aí você pode conversar, né? Ele tem um chat, e aí você não precisa ficar em outro lugar, né? Você pode estar ali assistindo e conversando, e aí, ó, dá para Netflix, Prime, Disney. Então, assim, é empresa com essa coisa do remoto, né? E o remoto, ele eu acho que vai ser um lugar... assim, várias coisas remotas, não necessariamente a compra, tá? Mas experiências mesmo do dia a dia. É o que acho que vai ter mais longa duração, né? Inclusive, tem uma médica de Campinas que estava fazendo essa discussão sobre as escolas. Algumas escolas que já estavam permitindo, né, que os alunos voltassem, sei lá, um dia sim, um dia não lembro qual era o esquema, mas que os alunos não estavam voltando. E que aí eles foram, em Campinas isso, tá? E eles foram analisar se tinha a ver ainda com a questão do isolamento da pandemia ou se tinha a ver com o costume, né? E eles perceberam que muita gente falou da questão do costume, que já se acostumou a ficar assim, e que foi surpreendente essa resposta, porque eles acharam que todo mundo que não estava indo era porque estava praticando isolamento social, né, mais forte. E não, eles encontraram essa resposta. Essa é uma outra empresa que eu achei bem interessante, chama Avatur, na área de turismo, mas entre aspas, porque é um turismo institucional. Eles criaram uma ferramenta para você fazer um tour virtual no espaço de uma outra empresa, né, sem precisar viajar. E é bem interessante, vejam o vídeo depois, eu só não vou mostrar para vocês agora para não ter aquela coisa de abrir e fechar aqui de novo, que, né, ele demora. Mas é bem interessante, porque tem uma espécie de um robozinho que você vê que é um robozinho beta no inicial ali, que basicamente imagina um negocinho andando com um celular preso nele, sabe? É quase que um negócio disso. Tinha um episódio de um seriado daquele Sheldon, não sei se vocês viram, que tinha um robozinho desse, que ele ficava andando, né? Que era a pessoa ali. Basicamente é isso. Por quê? Acontece isso muito em empresa, né? Vamos supor, a Jo resolve contratar sapatos de um novo fornecedor. E talvez antigamente ela iria, né, na fábrica para conhecer a fábrica e tudo mais. Agora talvez vai ser mais complicado. Então, eles poderiam fazer esse tour virtual com ela. E como que funciona? Vai uma pessoa falando, mostrando, explicando, e o robozinho junto. O robozinho é como se fosse os olhos da pessoa, que nada mais é do que um aparelho ali com uma reunião virtual, tá? Então, e essa empresa criou essa solução que dá que faz todo esse tour, é bem legal o videozinho deles mostrando, tá? A Sônia está falando que tem uma amiga dela que é chefe de cozinha, que vende kits de receita que ensina você a fazer por live. Que legal! Você assiste e vai cozinhando junto com ela e os participantes. Que interessante isso. Tem aquele programa da Rita Lobo na GNT, ela anda fazendo isso. Acho que ontem eu estava assistindo, só que não tem a coisa do kit, né? Ela dá a lista de compras nas redes sociais dela e no dia do programa é para você cozinhar com ela. Então, olha só que interessante isso que a sua amiga fez, né? Entrega o pacote. Antigamente tinha isso, mas não era com a live, né? Vinha só as instruções.
Eu lembro que a Michele Maia foi bem precursora disso, que ela fazia isso quando ainda era no Metrópolis Café ainda, o espaço dela, ela vendia uns kits de risoto, né? E vinha para você fazer e tudo mais. E uma perda grande que a gente teve ano passado, né? Mas agora a gente tem essa coisa da live, né? Então, bem interessante, Sônia, esse caso que você falou. Você vê uma pessoa que soube perceber a tendência, soube olhar de repente para a inspiração, vai saber o que ela viu que deu essa ideia para ela. A gente sempre tira ideia das nossas vivências, né? E que fez isso. Legal demais, né? Legal demais. E aí, esse é um outro relatório do Google que tem a ver com a coisa do trabalho, né? E eles falando, então, como a gente vai trabalhar no pós-pandemia? E a resposta que eles encontraram foi nem 100% remoto, nem 100% presencial. Provavelmente a escolha vai ser por um modelo híbrido. 44% já trabalham, né, num sistema híbrido, 29% das pessoas que foram pesquisadas, né, trabalham presencialmente e 27% 100% remoto. E aí, quando a gente olha adiante, essa escolha ganha cada vez mais força. Então, 43% dos profissionais cujas empresas já definiram um formato de trabalho pós-pandemia afirmam que o formato escolhido foi o híbrido. 47% vê esse formato com confiança e 54% em cargos de liderança também enxergam o formato com confiança, né? Então, isso é uma coisa que veio para ficar mesmo, né? Essa é uma das grandes tendências que veio para ficar. E olha só que interessante. Eu trabalhei na IBM, né, durante vários anos, e é ali em Hortolândia, perto de Campinas, né? E Hortolândia é uma cidade pequena, de interior, etc. Quando a IBM foi para lá, e, na verdade, a IBM acho que já estava lá antes, mas a IBM trouxe, tipo, tudo quase para lá, né? A IBM em Hortolândia é gigantesca, deve ter, sei lá, 5.000 funcionários ou mais, né? Eu lembro na época que eu trabalhava lá, no prédio onde eu ficava tinha 3.000 funcionários, então é muita gente. E o comércio local ao redor da IBM cresceu muito. A quantidade de restaurante, tanto que assim, é um bairro na beira da estrada, que não é o centro da cidade, não é nada, é periferia, né, da cidade. E tem um Subway, sabe, assim, que é o tipo, não é o bairro para ter um Subway, mas era um Subway para a IBM, né? E a quantidade de empresas que fazia entrega de kit de aniversário, né, para os aniversários da empresa, de café da tarde, pizza à noite, etc. e tal. Então, desenvolveu muito o comércio, né? E aí, eu fico pensando agora, e a CV, em 2005 a gente já tinha trabalho remoto, né? Então, isso já era uma coisa, uma tendência há 16 anos, né? E quando eu saí de lá em 2009, tinha mais ainda, todo mundo já tinha notebook e tudo mais. Eu fico pensando no impacto desse comércio local. O impacto que esse comércio local ali teve quando, de repente, 5.000 pessoas foram para casa, né? Como que ficou isso? E como essas empresas podem ou até vão ter que se reinventar. Essa empresa dos snacks que a gente falou foi uma dessa, né? Falou, não, então eu vou mandar para casa das pessoas. Será que, de repente, vai ter uma empresa que vai criar um pacote específico de aniversário? Não tem mais o aniversário em grupo, mas, de repente, vai ter o pacote que você pode mandar para o funcionário do aniversário, sei lá. Então, assim, porque 43% vai ficar num formato híbrido, né? E talvez uma porcentagem além dessa, totalmente, quer dizer que abre um espaço para novos produtos que a gente nem consegue imaginar agora. A gente mostrou 2 aqui. A gente mostrou 3 aqui, na verdade, né? E que tenha e que podem surgir aí, né? Coisas para atender essas pessoas, essas relações, tá? Deixa eu falar de um outro que não acho que não está aqui por algum motivo, mas que é é de realidade virtual. Eu vou falar na semana que vem. Mas é uma empresa que usa realidade virtual para fazer o happy hour, tá? Dos funcionários. Então, olha como que é uma mistura da tendência de realidade virtual com o remoto. Nós vamos falar disso na semana que vem. O SESC está fazendo também isso, igual dos alimentos, né? Para comida e para artesanato. Muito legal, né? Tem que ser assim nesse momento.
E a Dani está falando que também passa pelos custos com o funcionário. E aí é interessante, né? Porque essa coisa dos custos, né? Nos Estados Unidos, as empresas já costumam oferecer isso muito mais do que aqui, né? Você entra na empresa, você já ganha o pacote, né? O notebook, a tua internet de casa, a cadeira, a mesa, tem muito isso nos Estados Unidos, de te dar o kit home office, né? Aqui no Brasil, não. Às vezes, aqui no Brasil, te vira com seu notebook aí e pronto, né? Então, você tem razão. E, ao mesmo tempo, a empresa que ficar com isso, ela vai diminuir muito o custo mensal, né? Então, não é boazinha a empresa que está comprando remote snacks lá. Ela está economizando uma conta de luz fenomenal, uma conta de água, né? Uma limpeza. Então, por que não mandar um snack para o meu funcionário na casa dele? Né? Então, tem essas trocas que vão começar a se desenhar agora, né? Já estão, né? Agora, vamos falar rapidinho, acho que eu tenho uns 2 exemplos aqui, dos zero germes, né? O zero germes, bom, álcool gel, as torres de álcool gel com a marca para entrar nas lojas, e bolsinha de álcool gel, isso foi forte, né? Mas tem outras coisas também. A Lush, que é uma marca de cosmético, né? Que vive entrando e saindo no Brasil, eu adoro, mas agora acho que eles estão no momento em que não estão no Brasil. Eles criaram esse sabonetinho que eles chamaram de self-timing, né? Ele tem um tempo. Então, assim, o sabonetinho dura 30 segundos. Se você lavar a sua mão vigorosamente durante 30 segundos, ele acaba. Então, eles criaram esse sabonetinho, que é justamente para a pessoa ter certeza que ela está higienizando a mão corretamente. Se não acabar o sabonete em uma lavada, você está fazendo alguma coisa errada, né? Então, foi uma iniciativa que eles fizeram no começo da pandemia, achei bem interessante. E essa daqui também, fenomenal. Não, isso não é uma torradeira, isso é um desinfetante para celular. Então, é de verdade, é real, tem o link ali para vocês, se alguém quiser comprar, né, importar. Eu achei muito interessante o design. Ele é com luz ultravioleta, né? Então, você coloca o celular ali, chega em casa, coloca o celular, abaixa, e ele vai fazer a desinfecção do teu aparelho, né? Então, achei super interessante. E esse site, recomendo que vocês entrem e deem uma fuçada, porque ele tem uns produtos tão legais. Agora mesmo, eu estava entrando hoje para pegar o link para vocês, e eles criaram uma academia em casa, que é super bonita, fica numa parede só tudo, e as coisas abrem, tiram, porque está aumentando, né? A quantidade de pessoas que vai continuar se exercitando em casa. E aí, para você ter uma academia em casa, 20 trambolhos enormes dentro do espaço, né? E eles criaram um que é na parede, só ali, você só abre quando for usar, é super bonito. Tem uns produtos fenomenais, tá? Nessa empresa, é bem interessante mesmo. E esse daqui foi um do MIT, ele já é mais robusto, né? Que é também com ultravioleta e era para warehouses, os estoques, né? Os grandes estoques das empresas, tanto que dá para ver nessa foto, né? Que é um estoque grande de uma empresa, para escolas e para lojas e escritórios. Então, é o robô que ele passeia como se fosse um aspirador de pó, sabe? Que ele sabe sozinho fazer o caminho, né? Então, ele passeia pela empresa e ele vai fazendo a desinfecção de tudo, né? Eu vi uma iniciativa dessa aqui no Brasil também, no jornal, no ano passado, não me lembro o nome da empresa, mas teve uma iniciativa dessa aqui no Brasil também, bem interessante. Então, foi a onda maior, né, que é a onda dos zero germes. Então, essas eram as inspirações, e é isso que a gente está querendo fazer aqui, tá? Eram as inspirações que eu queria trazer para vocês hoje. Na semana que vem, eu vou começar falando de 15 tendências que o Instituto Euromonitor está levantando como as tendências que eles vão ficar observando nos próximos anos. Então, isso é um relatório de agora, tá? Então, não é pós-pandemia, não tem mais a ver com a pandemia especificamente, apesar de ter coisas ali que vieram disso ou que ganharam velocidade por causa disso, tá? Mas é o que eles agora, em 2021, estão falando assim, ó,
isso aqui nós vamos prestar atenção, isso aqui a gente está prestando atenção, tá? Para o futuro. Então, a gente vai começar falando disso no próximo encontro. Aí nós vamos seguir, né, no nosso Canvas, na análise. Nós vamos mostrar mais algumas tendências de outros itens da nossa lista, né? Vou trazer a realidade virtual, por exemplo, na semana que vem. E vocês vão ver quanta coisa existe sendo feita com isso. E fica a lição de casa, tá? Fica a lição de casa de vocês olharam, escolher uma tendência, começar a pensar as necessidades e começar a pensar nas transformações de longo prazo e nos gatilhos de curto prazo. Vou mandar o PDF para vocês de novo, tá? Passeiem pelos links, tá bem gostoso. Vou colocar a aula no YouTube de novo, como eu fiz na semana passada, as outras duas já estão lá no YouTube. É só entrar no meu canal que vocês vão ver nos últimos vídeos, vai estar lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo ou já tragam para a semana que vem, né? Que aí a gente abre de novo com as dúvidas que vocês tiverem em relação ao que vocês vêm fazendo. O que eu acho interessante é vocês conseguirem realmente saindo daqui, nem que seja um exercício intelectual, Gi, mas eu não estou com nenhum projeto agora, enfim, nem que você faça um exercício puramente criativo, entendeu? De fazer, e se eu fosse trabalhar com tal coisa? Pelo menos para você aprender a usar a ferramenta, pelo menos para você fazer esse exercício. Garanto que você vai começar a olhar para as tendências de outra forma, para as movimentações de mercado que você vê, você vai começar a olhar para isso de outra forma, para as novidades que surgem de outra forma, tá bom? Tem alguma dúvida ou alguma coisa? Eu quero falar. Eu fiquei pensando aqui nas tendências até porque eu estava conversando com o seu Francisco agora e por conta bem dos meus livros, né? A tendência de literatura, né? De livraria, porque eu tenho conversado com outros escritores também, e ouvido assim, as pessoas não vão à livraria mais, elas não estão comprando livros, e eu achei que estava mais diferente, porque como estão em casa, né, e aí a tendência de ser também por leitura online. Eu, particularmente, não gosto. Gostoso é deixar o livro fedendo, né? Para a gente sentir aquele cheirinho de mofo ou cheiro... Marca de café, né? Né? Poder rabiscar. Meus livros são todos escritos. Então, não sei se você tem alguma informação sobre isso. Sim. Olha só, tem dois movimentos que estão acontecendo nesse sentido. Na direção que eu estou falando nós aqui, né? É pelo que a gente está falando. Na direção de realmente a galera tá indo para Kindle e afins, né? O Kindle se popularizando muito, estão indo para o virtual, sem papel e tal. Então, tem essa tendência, tem esse aumento, tá? Mas uma tendência muito forte também, e aí a questão importante é saber com quem você está falando. De uma tribo, né, muito interessada em livraria, em livro e tudo mais. Inclusive, no relatório da Trend Watching, da semana retrasada, se não me engano, eles mandam um e-mail semanal, saiu uma livraria de São Paulo, eu posso te mandar depois, me lembra, Dani, que eu te mando, uma livraria de São Paulo, que é uma livraria feminista, e é uma livraria presencial, tá? Uma livraria com loja, tudo, que só vende autoras femininas. Não tem nenhum livro escrito por homem na livraria. Olha que nicho, né, de mercado. E assim, e aí foi interessante porque acho que ontem elas fizeram um post no Instagram, porque aí eu comecei a seguir nessa livraria no Instagram. E ontem elas soltaram um post falando assim, então olha a coisa da tribo, né? Nós que somos pessoas, nós que nos importamos com livro, nós que nos importamos XYZ, vou pegar esse post para pôr na nossa aula da semana que vem também, tá?
nós que nos importamos devemos comprar em livrarias físicas. Então, ela falando assim, se você quer que livrarias físicas continuem existindo, para de comprar na Amazon, né? Então, basicamente isso. E aí, outra coisa, né? Por outro lado, está tendo uma super promoção na Amazon, e aí um escritor que eu sigo, que é o Alex Castro, falando assim, eu estou tentando não consumir, mas essa promoção de compre 3, pague 2 está difícil, né? Que está com essa promoção hoje. Então, assim, tem esses movimentos, né? Mas ele é um cara, por exemplo, o Alex Castro é um exemplo interessante. Ele é um escritor, você acha o livro dele na Amazon, ele tem vários, tá? Mas o que é o mais vendido dele chama Atenção. É um livro bem interessante, mas ele tem outros. Você compra na Amazon e tudo mais. Mas no perfil dele, ele vive incentivando você comprar dele. Se você comprar na Amazon, custa R$50 o livro, alguma coisa assim. Se você comprar dele, custa quase 100. Só que, e aí se você comprar dele, vem a dedicatória, vem um marcador de livro, não vem muito mais coisa não, mas ele vive colocando isso e as pessoas compram dele. Tanto que na pandemia, no começo, ele não ia no correio, ele falava que estava acumulando as entregas e tudo mais, porque é a coisa de, assim, incentivar a comprar do artista, entendeu? Compre do artista, compre do artista. E as pessoas compram, né? As pessoas compram dele. Então, tem um livro dele que eu quero, que é um livro de história, um outro que eu quero ler, eu ainda não está na hora de eu ler, eu não comprei, eu estou resistindo a comprar na Amazon, entendeu? A hora que eu for comprar, eu quero comprar dele. Então, tem esses dois lados, entendeu, Dani? Aí é a mesma coisa da tribo do vinil, que tem vitrola para vender hoje em dia, tem vinil. Então, o escritor, ele tem que entender desse universo, no sentido de que, idealmente, talvez ele não deva perder a fatia do digital, porque ela é inegável, mas se ele quer fazer alguma coisa de verdade, talvez ele tenha que focar nesse público, não no publicão lá, entendeu? Talvez ele tenha que focar nesse público que é igual a gente que quer ver a mancha da xícara de café que por acaso ficou em cima do livro e agora, né? E nossa, circulou aquela palavra que eu gosto. Olha que coincidência legal, sabe essas coisas? Então, tem que ser as pessoas que gostam disso, né? Eu tenho 2 Kindles aqui em casa, sou super tecnológica, né? Achei que ia gostar, mas não deu também. Então é isso, a gente precisa entender as tendências. É por isso que a gente precisa olhar de uma forma ampla, porque é igual a Jo estava falando dos calçados, né? Tem a pessoa, você falou assim, a pessoa não vai na confraria, a pessoa vai ver a Jo. Tem uma outra pessoa ainda que ela não vai na confraria e ela não vai só ver a Jo, ela vai comer um pedaço de bolo com a Jo e tomar um café. E às vezes ela nem vai comprar o sapato. Das últimas 4 vezes que ela foi tomar café e comer bolo com a Jo, ela comprou um sapato ou 2, né? E aí essa pessoa não vai para o digital nunca, né? Então eu tenho que de repente cuidar das duas e saber qual me dá mais retorno. É legal eu ter essa noção de qual me dá mais retorno e de qual me dá mais prazer, né? Qual me dá mais retorno financeiro e qual me dá mais retorno de propósito interno, né? E aí eu escolho se eu quero, né? Aonde eu quero focar. Então, é legal. Lembra que a gente falou, quem já fez aula comigo sabe, né? Quem não fez, tem um vídeo meu no YouTube explicando isso, tá? Da curva da difusão da inovação. Para toda tendência tem uma contra-tendência. Né? Para toda tendência tem um grupo da resistência, os retardatários, que a gente fala, que é até uma palavra meio negativa, né? Mas tem a contra-tendência. Então, isso é muito importante. A Sônia falando, na minha loja o pessoal vinha muito para comer meus bolos e pães também. Minha mãe tinha uma videolocadora e era o café. O café era famoso, tinha que fazer 2 garrafas enormes, assim, que tinha gente que só passava para tomar o café. A gente brincava que chamava de van vídeo, porque as pessoas iam lá contar a vida mais do que elas iam pegar filme, né? Então tinha até um banquinho, uma área externa para sentar, tomar o café e bater papo, né? Era parte do nosso trabalho bater papo, né? E aí a Amanda está falando do termo contratendência, é isso mesmo, né? A contratendência, ele é esse movimento da resistência, de quem é resistente à tendência. E se a gente for pegar em porcentagem de mercado,
a gente tem 16% que são os inovadores, que são os que estão na crista da onda e vão aderir primeiro na tendência, e a gente tem 16% que são os resistentes, né? E aí o resto é o mercado de massa no meio, que é a galera que fica meio aqui, meio ali. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem a galera da crista da onda, a gente tem a galera raiz, do que quer que seja, vai ter alguém raiz, né? Naquilo, o que quer que seja aquilo, certo? Até carro, a gente tem a galera dos carros antigos, e tem um mercado gigantesco de carro antigo, certo? Então, para tudo teremos. Foi bem legal você ter trazido isso, Dani, porque a gente está só falando da crista da onda, né? Mas é bom a gente saber que tem. E aí, para quem realmente não conhece, ó, eu vou colocar aqui no chat, é um vídeo sobre a curva da difusão da inovação. Tá? Esse é o tema. Ah, e detalhe, quanto mais a tendência vai se fixando, assim, a contratendência, ela tende a ter um movimento que é de cair, quase sumir, mas conforme a outra tendência vai chegando no mercado de massa, ela vai ganhando força. É igual o vinil, né? O vinil a gente tem essa experiência, quase sumiu, teve uma época, e eu lembro que a gente tinha um toca-disco super legal, teve um momento que a gente não achava mais agulha, não tinha onde comprar. Aí minha mãe, sei lá, jogou fora, sei lá o que ela fez. E hoje em dia seria fácil achar agulha, né? Hoje em dia seria fácil achar manutenção. Então, e o livro está nesse lugar, tá, Dani? O livro está nesse lugar das pessoas da volta mesmo da livraria, do café, dessa força, assim. E a tendência das bibliotecas que a gente mostrou semana passada, né? Do delivery de livros. Eu noto que tem algumas tendências que talvez não retornem. Eu tenho máquinas de escrever aqui em casa. Então, eu tenho a máquina a Remington 15, né? Aqui em cima, que eu ganhei aos 8 anos de idade, porque eu já queria ser jornalista na época. E depois eu tenho uma máquina de escrever eletrônica. Então, eu não encontro mais a fita para essa máquina. Ela escrevia, ela corrigia. Era um computador, né? Mas não sei explicar o que era essa máquina. Mas você vê, né? As máquinas em si não processadora tá mais de tendo. texto. Oi, Eu Irene? tive também, chamava processadora de texto. E as máquinas, tem uma coisa assim, as máquinas em si não voltaram, mas uma coisa que tem essa contratendência, não sei se vocês já viram, tem teclados hoje em dia que imitam máquina de escrever, que é justamente para essas pessoas que gostam da sensação do peso da tecla, do teclado da máquina de escrever mesmo, do peso da tecla, do barulhinho e tal. Isso é uma coisa que está aparecendo, que eu estou vendo aparecendo muito. E uma outra coisa para escritor, Dani, que é a galera que mais tem que mais está nesse lugar, né? Uns processadores de texto que são como se fosse uma máquina de escrever, tá? É o tecladinho só com uma telinha, que é justamente, inclusive, para você escrever, para você não ver e-mail, para você não fazer nada, para não distrair. Então, ele tem uma telinha. Ele é ótimo porque você não precisa ficar passando liquid paper, nem nada disso, né? Ele é um computador, então é só você apagar e tudo mais, é um processador de texto. Mas é uma máquina, é basicamente uma máquina de escrever, entendeu? É só o teclado e o papel, que é essa telinha. Inclusive, é telinha tipo a do Kindle, né? Que não é uma tela com luz, é aquela tela ink, né? Então, essa é uma outra que eu tenho visto também para nós escritores, né, que gostam das máquinas de escrever. Então tem, mas não voltou a máquina em si, mas estão criando coisas para atender. Até porque a máquina, hoje em dia, é muito contraproducente, né? No sentido de depois ter que digitalizar, etc. Mas a sensação, e principalmente a ideia de que você está escrevendo sem mais nada, sem poder abrir o Instagram, né? É muito legal. E dá uma saudade, né, Irene? Era gostoso, né? As máquinas de escrever, né? Eu tenho ainda a letra 32, de 1972. Maravilhosa, né? Eu tenho uma Olivete também, que era aquelas Também tenho a portáteis. Olivete. Né? Eu tive escola de datilografia, então eu tenho as relíquias. Você deu aula? Eu tive fiz aula. Uhum.
A gente ainda é da época das escolas de datilografia, né? E punha uma caixinha para cobrir, para não olhar no teclado. No teclado, é verdade. Então, é bem legal. A gente sempre acha, né? E tem as possibilidades. Tem alguém, tem um grupo de pessoas como nós, que também é tão saudoso como nós, do que quer que seja. A gente está falando aqui da máquina, mas tem para tudo. E aí tem esse espaço, né, nesse lugar. Mas aí sempre é a coisa de, na hora da divulgação, da comunicação, da marca e de tudo mais, você conversar, saber com quem você está falando, né? Conseguir encontrar essa tribo que se importa com isso e falar com essa tribo na linguagem dela, né? Então, é isso, né? A Sônia está falando que tem uma amiga que sabe onde encontrar as fitas, né, para a máquina aí, Dani. Depois tem que falar com a Sônia para achar isso daí, né? E depois, se quiser, a gente acha também essa outra maquininha que é bem bonitinha. Eu estou me coçando para comprar. Mas legal, gente. Estou achando que a gente está andando num passo bem legal. Acho que está ficando compreensível, né, o que dá para a gente fazer. E aí, então, a gente vai se falando, se necessário, durante a semana. Daqui a pouco eu mando o PDF para vocês. E terça que vem estamos aqui de novo. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, viu, Maurício? Maurício fica escondidinho. Não, só falar uma coisa. Essa questão da máquina que vocês falaram aí, da datilografia, tá pegando bastante hoje em dia. Porque teve uma molecada aí que aprendeu, tá entrando no mercado do trabalho, não sabe datilografar, não sabe digitar, e tá com ler. Tem hoje moleque de 22, 23 anos com problema na mão já. Isso com problema no dedão aqui no polegar. Ele só sabe isso, né? Só sabe isso e digita só com 2 dedos, não usa todos os dedos para digitar. Isso tá dando aqui, uma amiga minha trabalha com fisioterapia, tá falando. O que tá aumentando é de molecada de 20 até 23 anos indo lá na fisioterapia para fazer. Porque não consegue digitar. Passa o dia todo digitando, mas digita errado. Você vê, tem uma oportunidade, vai ter uma oportunidade, ou já tem uma oportunidade aí para alguém entrar, né? Sim, sim. Na Inglaterra tem uns programas para médicos, que é para digitação, é tipo uma datilografia, né? Digitação, porque os médicos precisam digitar muito rápido, né? Os prontuários e tal. Tem até umas competições. Eu vi um vídeo no YouTube outro dia, tem até competição. Mas legal, não tinha pensado nisso, faz muito sentido mesmo. Molecada não sabe, né? Só sabe o dedão. Imagina? Gia, eu preciso sair, tá bom? Não, Beijo. Vamos todos. Beijo Tchau. Então, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau a todos. Boa semana, gente. Igualmente a todos.